Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas. Lucas, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 36. Lucas 7, 36. Amém? Encontraram aí? Lucas 7, 36. Diz assim a palavra do Senhor. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Pai Santo, mais uma vez eu quero te dar graças, Senhor, por este momento aqui onde estamos cultuando ao Senhor, aprendendo mais de Ti, Senhor. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui essa noite, obrigado pela vida das crianças, obrigado por aqueles que estão nos assistindo online, pelo Facebook, Senhor Deus, que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez essa noite com a Tua palavra, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, abra a nossa mente, o nosso coração e essa palavra faça morada em nosso coração, Senhor Deus. Que possamos sair daqui transformados pelo poder do Teu Evangelho. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Então, voltando aqui aos nossos encontros, ou à nossa série de encontros, né, que nós temos falado durante algumas semanas, hoje o encontro de Jesus com uma pecadora, como se os outros não fossem pecadores, né? Como se as outras pessoas que Jesus se encontrou não fossem pecadores também, mas em especial aqui é como a Bíblia coloca essa mulher, como chamaram essa mulher, uma pecadora. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho depois. Então, estamos diante de mais um encontro, e um encontro bem incomum, na verdade. Jesus havia acabado de ser acusado. No verso 34, se nós voltarmos um pouquinho, no mesmo capítulo 7, no verso 34, Jesus havia acabado de ser acusado de ser amigo dos pecadores, amigo dos sujos, dos imundos, dos doentes. E por que isso? Desculpa, por que isso? Porque ele se assentava com eles para comer, ele tocava neles, ele falava com eles, ele curava essas pessoas, né? Então ele estava sendo então acusado de ser amigo dessas pessoas. Como isso, se isso não bastasse, Jesus agora se importa com uma mulher pecadora. O que o texto quer dizer com isso? Não é aqui explícito na palavra do Senhor, o texto não diz isso propriamente dito, mas muito provavelmente essa mulher era uma prostituta. Muito provavelmente.
porque o tipo de julgamento que eles estavam fazendo, o tipo de julgamento principalmente que Simão fez, não era um pecado qualquer que essa mulher estava cometendo. Tanto que não diz o pecado, não diz sequer o nome dessa mulher, diz mulher pecadora. Então, provavelmente, uma prostituta. Nós então vamos hoje aprender sobre mais um grande contraste da vida. Homens religiosos, ok? Homens religiosos que acham que são melhores do que os outros, sendo reprovados por Jesus, e uma mulher pecadora, reprovada pelos homens, demonstrando humildade e arrependimento, sendo aprovada por Jesus. Olha que contraste. Olhem que contraste. E vale ressaltar aqui que não houve nenhuma boa intenção de Simão em convidar Jesus para comer com ele, na casa dele. A verdade é que Simão convidou Jesus para achar motivo para acusar Jesus. Eles estavam, lembre-se, os mestres da lei, os fariseus, eles estavam tentando achar motivos para acusar Jesus, para que Jesus fosse preso, para que Jesus fosse impedido de continuar pregando, para que Jesus fosse impedido de continuar curando pessoas, de continuar perdoando pecados, ok? Então não houve aqui nenhuma boa intenção, não houve aqui, eu vou convidar Jesus para comer na minha casa, tadinho, né? Ele deve passar fome, anda por aí todo sujo, anda por aí sem ter o que comer, sem ter onde dormir com esse povo, então eu vou convidá-lo para comer na minha casa. Não foi isso. Na verdade a intenção era outra, a intenção por trás disso era completamente diferente. A intenção não era agradar, a intenção era prender Jesus. Então tenhamos isso em mente, ok? Então nós vamos ver aqui hoje, e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu identifiquei no texto enquanto estudava, enquanto orava a respeito, e eu gostaria de compartilhar com vocês 3 tipos de atitudes que nós vemos nesse texto. A primeira delas, a atitude da mulher, a segunda delas, a atitude do fariseu, e a terceira delas, claro, a atitude de Jesus. Amém? Então vamos lá. Então, primeira atitude, a atitude da mulher. Arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno. Quem ali poderia imaginar que, estando eles dentro da casa, de portas fechadas, imagino eu, ninguém convida alguém para jantar e deixa as portas escancaradas, não é verdade? Mesmo que esteja calor, mesmo que seja naquela época, talvez, sei lá, deveria ter pelo menos uma pessoa ali na porta para cuidar da porta, sei lá. Mas quem imaginaria que eles estando dentro da casa, prontos para comer ou ali se preparando, de portas fechadas, de repente, subitamente, entra uma mulher pela porta. Sem dizer nada, só entra, sem ser convidado, e se joga aos pés de Jesus. Imaginem a cena. Imaginem comigo a cena. Vocês estão ali, se preparando para comer, vocês estão ali com Jesus, uns sabendo quem ele era, ou imaginando quem ele fosse, outros nem tanto, olhando assim, de repente chega uma mulher, se joga aos pés de Jesus em adoração, começa a chorar. Lembre-se, os judeus, principalmente os que eram mestres da lei, eles não conversavam e nem comiam com mulheres em público. Então ali, apesar de ser um lugar fechado, tinha bastante gente. Então não era lícito para eles fazerem isso. E o Senhor Jesus dá atenção para aquela mulher e não se importa com o que ela está fazendo. E a Bíblia diz que essa mulher era pecadora. Então nós imaginamos o que essa mulher fazia, de acordo com o que eu disse no começo. A situação dessa pessoa era tão ruim, tão deplorável aos olhos humanos, que ela não é conhecida nem pelo nome, mas sim pelos seus pecados. A Bíblia, Lucas aqui contando a história, que provavelmente ele ouviu, alguém relatou essa história para Lucas, né? Que a gente sabe que Lucas era um historiador, contando, olha, como é o nome dessa mulher? Não sei. Mas de onde ela era? Também não sei. Como é que ela era? Alta, baixa, magra, gordinha? Como é que ela era? Não sei. Eu sei que ela era pecadora. Não me interessa quem ela era. Não me interessa o nome dela. Não me interessa quem são os parentes dela. Não me interessa. O que me interessa é que ela é pecadora. Então assim foi contado a história. E assim Lucas
passou essa história adiante. Então, aqui para esse contexto onde essa mulher vivia, o mais importante não é quem ela era, mas o pecado, ou os pecados dela, né? E trazendo aqui para o nosso contexto, o quão real isso ainda é hoje, não é verdade? Só que hoje a gente ainda fala o nome, né? Fulano, pobre pecador, né? Pecados diferentes, mas vamos lá. Mesmo assim, essa mulher então, desprezada pela sociedade, desprezada pelos homens, desprezada pelos outros, respirou fundo, encheu-se de coragem e foi. Mesmo com a reprovação daquelas pessoas, mesmo com a porta fechada, ela não se importou com os problemas, ela não se importou com as barreiras que foram colocadas diante dela. E ela então se joga aos pés do Senhor. E não somente isso, ela derrama o seu perfume, a coisa mais preciosa que ela tinha, aos pés de Jesus. Primeiro ela chora, e aí ela enxuga, ou seja, ela lava os pés de Jesus, como era costume, vocês já sabem disso. A pessoa chega da rua, ele tem os pés e as mãos lavadas antes de comer. Senhor Jesus ali então, parece que, não sei se em pé, não sei se sentado, mas ela se joga atrás de Jesus, começa então a chorar, as suas lágrimas lavam os pés de Jesus, e ela os enxuga com o seu cabelo. Então ela deu tudo dela, inclusive as lágrimas. Ela se jogou aos pés de Jesus, ela chorou aos pés de Jesus, com os seus cabelos enxugou os pés de Jesus, e o que ela tinha de mais valioso, aquele frasco de perfume, ela derrama aos pés de Jesus, para ungir os pés de Jesus. Lembre-se que perfume naquela época era feito com óleo, ainda hoje, mas antes era muito mais, né? Então, imaginem aí a cena comigo. Uma quebra total de protocolos. Entra sem ser convidado, se joga no chão, aos pés de alguém, solta o cabelo em público, e se fosse hoje, essa mulher ia ser cancelada nas redes sociais, né? Vamos cancelar essa mulher, ela é doida, no mínimo doida. Primeiro, entrou numa festa sem ser convidada. Depois, coitada, as feministas de plantão então, ia falar o quê? Se jogar aos pés de um homem? Vão cancelar essa mulher. E depois, o que ela tinha de mais valioso, desperdiçar lavando o pé de um homem? Concordam comigo? Facebook e Instagram hoje, ia perder 350 mil seguidores. Não é verdade? Tá bom, eu estou falando aqui da realidade que nós estamos vivendo, gente. Nós vivemos essa realidade. Qualquer um que não concorde com o que alguns estão dizendo, qualquer opinião que você tenha que é contra o que alguns estão pensando, o que acontece com você? Cancela, xinga. Só que no Facebook todo mundo é brabo, né? No Facebook, no Instagram, todo mundo é brabo. Todo mundo fica brabo. Mas vamos lá. Mas essa mulher, ela não está preocupada com a opinião alheia. Ela só quer uma coisa. E o que ela queria? Ser perdoada. A Bíblia diz que ela era pecadora. Então o que ela foi fazer aos pés de Jesus? Ser perdoada. Ela sabia onde ela estava indo, ela sabia quem era Jesus e por que ela estava fazendo aquilo. Ela sabia disso. Então, ela foi na fonte exata, ela foi na fonte certa, pedir perdão a quem realmente podia perdoá-la. Uma demonstração de fé incrível, incrível. Vocês não acham? Demonstração de fé daquela mulher. Ela não diz uma palavra, ela não fala nada, ela não canta, não fala bonito, não grita, não exige nada, ela só faz, só age. Talvez naquele momento houve um silêncio ensurdecedor aos ouvidos daqueles homens que estavam ali. Como assim, pastor? Um silêncio ensurdecedor. Porque talvez, se ela tivesse gritado, talvez se ela tivesse falado algo, talvez se ela tivesse batido a porta, eles teriam a chance de expulsá-la. Mas eles não tiveram sequer reação naquele momento. Eles não tinham o que fazer, a não ser deixar que aquilo acontecesse. Talvez até para ver até onde Jesus iria para depois poder acusá-lo, não é? Vamos ver até onde ele vai. Tanto que acusaram depois. Quem é esse que até perdoa pecados? Quem é esse?
Então, que bom seria, gente, se nós tivéssemos esse mesmo tipo de atitude. Nos achegarmos aos pés do Salvador, em humildade, pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo quem o Senhor é de verdade. Mas o problema é que na maioria das vezes somos exatamente iguais aos fariseus, e não como essa mulher. A nossa atitude, a grande maioria das vezes, é como a atitude dos fariseus. Não nos importamos, ou aliás, nós nos importamos com o que os outros vão pensar ao nosso redor, ok? Ou ainda pior, nos julgamos ser melhores que os outros, então não precisamos nos humilhar dessa maneira. Ou ainda pior, eu sou bom, o resto aqui não presta. Eu sou bom, vocês aqui não prestam. Eu escondo o meu pecado e aponto o seu. Essa é a pior atitude. A pior delas. A pior dessas três é essa. E o que é o que mais acontece? Eu escondo o meu pecado e aponto o seu. Porque o meu pecado não é visível. O pecado dessa mulher era visível, não é verdade? Todo mundo sabia. Tem pecado que é visível. Tem pecado de roubar, tem pecado de usar droga, tem pecado de beber, tem um monte de pecado aí que é visível, todo mundo está vendo. Mas e os pecados que ninguém vê? Aí, são esses aí que são os corações iguais, os corações dos fariseus, que fecham o pecado, tranca lá bem bonitinho, lá no fundo, e aponta para o outro que tem o pecado visível e fala, você, pobre pecador. Você merece mesmo ser julgado, apedrejado e morto. Eu não, eu sou bom. Eu sou bom. Esse tipo de atitude, ela é extremamente contrária ao que nos ensina o Senhor Jesus. E infelizmente, esse é o tipo de atitude que mais nós vemos, inclusive, dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas vamos lá, seguindo adiante. Agora nós vamos ver então a atitude do fariseu. Além de tudo isso que eu falei, ainda tem mais para ele, tá? Vamos lá, dos versos 39 a 43 que nós acabamos de ler. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que é aquele a quem foi perdoada a dívida maior. O fariseu, então, cheio de coragem, né? Só que não, porque além disso, esse tipo de pessoa ainda não tem coragem de falar na cara a cara, eles falam só pelas costas, eles só murmuram pelas costas, chama o irmão, chama a irmã para falar, chama um, chama outro, fala assim, ó, tá vendo, sabe aquele fulano, aquele ciclano? Então, é isso, é pecador, é isso, aquilo, outro. E esse fariseu não é diferente. Não falou para ninguém, não cochichou, ele pensou em seu coração. Só que ele sabia quem estava ali com ele. Né? Porque ele não tem coragem de criticar olho no olho. Ele não teve coragem de chegar para Jesus e falar o que ele estava pensando. Talvez porque ele ficou receoso, mesmo ele achando que Jesus não era ali o profeta que os outros falavam que ele era, falou, mas vai que ele é. Imagina ele falando para Jesus, olha, não é bem assim. E Jesus vira para ele e fala assim, eu sei o que você tem feito. E começa a expor ele para todo mundo ali. Já pensou? Mas não, ele não quis, então ele não falou nada com os outros, ele só pensou. Então Jesus ali já começa a se revelar quem realmente ele é. Porque o Senhor Jesus, ele sabia exatamente o que esse homem está pensando. O Senhor Jesus soube exatamente o que esse homem pensou. Simão, ele não só repreendeu com os olhos de julgamento o que aquela mulher fez, mas Simão também repreendeu a atitude de Jesus de se compadecer com a situação. Lembre-se, Jesus era um homem, Jesus era um judeu, Jesus era um rabino. Ok? Jesus, então, não era suposto que Jesus fizesse essas coisas. Para eles, Jesus não poderia fazer essas coisas. E outra, se Jesus era mesmo o profeta que ele estava dizendo, segundo eles não podiam nem dar atenção para essa mulher, porque era para o Senhor Jesus saber quem era aquela mulher. Então veja o pensamento arcaico desse homem.
Então, os olhos espirituais desse homem estavam completamente vendados. Ele não teve misericórdia da mulher, não enxergou quem Jesus era e se considerou ainda digno de julgar aquela situação. Jesus, então, se revela não só para ele, mas a todos que estão ali. E como sempre, Jesus ele não perde oportunidades. Ele não perdia. Ele não perde ainda hoje, mas quando ele estava aqui andando entre nós, andando entre os homens, ele não perdeu uma oportunidade sequer de falar sobre o reino de Deus, de falar sobre salvação, ou de dar salvação, ou de ensinar. Jesus não perde oportunidades. Quantas oportunidades nós perdemos, na verdade? Quando nós nos calamos, ou quando nós falamos demasiado, ou falamos coisas que não tem nada a ver com o que realmente importa. Nós perdemos tantas oportunidades. Então, Jesus não era assim. Paulo não era assim. Pedro, Tiago, João, não eram assim. Eles não perdiam oportunidades. Nós perdemos oportunidades muitas vezes porque achamos que somos melhores que os outros, porque não queremos saber, porque estamos muito mais preocupados com outras coisas, achamos que essas outras coisas são muito mais importantes, e assim por diante. Mas o Senhor Jesus não. Ele não perdia oportunidades. Jesus aqui então, ele desmascara Simão na frente de todos. Porque os pecados daquela mulher eram conhecidos, né? Escancarados. Mas os pecados de Simão eram muito bem escondidos em seu coração. Ambos estavam perdidos. De formas diferentes. Mas ambos estavam perdidos. E não tinham condição nenhuma de pagar as suas dívidas com Deus. Mas só um deles foi ao lugar certo para isso. Onde? Aos pés de Cristo. Aos pés de Cristo. Ambos pecadores, ambos perdidos, ambos em dívida com o Senhor, mas somente um teve a atitude correta. Aos pés de Cristo. Aos pés de Cristo. Então nós vemos a atitude da mulher, se arrependeu dos seus pecados, foi ao lugar certo, à pessoa certa, no momento certo, fazendo a coisa certa. Arrependida, pedindo perdão para aquele que realmente podia perdoar. E aí nós temos a atitude do homem, do fariseu, hipócrita, tão pecador quanto, mas não reconhece isso, não reconhece quem Jesus é, não quer saber de Cristo, não quer saber de salvação, quer saber só de julgar o outro. Eu sou bom e você que não presta. E aí nós temos a terceira atitude. Atitude, claro, do nosso Senhor Jesus, que é o perdão ao arrependido. O perdão ao arrependido. Jesus põe as cartas na mesa, dos versos 44 a 50. Jesus, então, colocando as cartas na mesa, ele diz: bom, agora eu vou falar mais um pouco para vocês para que eu estou aqui, ou por que eu estou aqui. Verso 44. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu uma água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei, não para de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Jesus está dizendo o seguinte: você se julga bom, não é? Você diz então que você que é o bom, você que é conhecedor da lei, você que é um homem, você que é um de posses, porque para ter convidado Jesus para ir à sua casa, provavelmente é um homem de posses, ok? Mas nem água para beber você me deu, nem água para lavar o pé, não precisava nem para beber, mas para lavar o pé, você não fez isso. Mas essa mulher que você julga tanto,
Essa mulher a qual você, não só você, mas vocês todos que estão aqui, estão olhando, estão julgando, essa mulher, com as suas lágrimas, lavou os meus pés. Você não me deu uma toalha para enxugar os meus pés, mas essa mulher enxugou com os seus cabelos. Você não me deu um beijo de cumprimento, como é costume do homem judeu. Essa mulher não para de beijar os meus pés. E ainda, derramou dos meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, Jesus disse, mas ela ungiu foi os meus pés, com o mais valioso que ela tinha. Que lição, não é verdade? Imagine, você sequer me cumprimentou quando eu cheguei. Essa mulher está beijando meus pés desde a hora que ela chegou. Irmãos, veja o que diz o verso 48. E eu quero chamar a sua atenção aqui, muito sério para isso. Então, Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Nós aprendemos uma coisa importantíssima aqui. O amor, a graça, eles são incondicionais. Certo? Você mereceu alguma coisa para que Jesus morresse por você na cruz? Não? Que bom. Então, amor e graça são incondicionais, mas perdão de pecado tem condição. E agora você olha para mim e fala: quê? Fala. Tem muita gente que confunde essas duas coisas. O Senhor morreu por mim, estou salvo, glória a Deus, vou continuar a sair por aí pecando, a torta e a direita, está tudo bem. Estou salvo mesmo, não é isso? Ou vocês acham que, como muitos fazem, quer saber, eu vou aproveitar a vida, porque a vida foi para ser vivida mesmo. E aí, no leito de morte, quem sabe, quando eu estiver lá já moribundo, eu peço perdão. E está tudo bem. Cuidado. Cuidado. Isso exige, gente, perdão de pecados exige arrependimento. Amor, graça, isso é incondicional. Agora, perdão de pecado exige arrependimento. Cuidado, cuidado. Somos verdadeiramente perdoados quando nos arrependemos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, perdoados. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E o verso 50 diz: a sua fé a salvou. A sua fé a salvou. Veja, não foi a atitude dessa mulher que a salvou. Não foi lavar os pés de Jesus que a salvou. Foi a fé dela, que Jesus, aquele que ela estava lavando os pés, em uma forma de adoração, como uma forma de reconhecimento de quem Jesus era, a fé daquela mulher em Jesus, aquele que estava ali na frente dela, foi que a salvou. Não foi a atitude da mulher que a salvou. A fé dela a salvou, diz a palavra. A sua fé te salvou. Então, a fé daquela mulher foi que levou essa mulher a tais atitudes. Não foram as atitudes que levaram ela a crer. Foi o contrário. É como eu sempre digo para vocês, gente. É como eu sempre digo para vocês. Vocês são salvos pela fé por meio da graça. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. O pastor Cleber quase pulou da cadeira. Vocês são salvos pela fé por meio da graça. Pela fé por meio da graça. E isso não vem de vós, vem de Deus. Amém? Então, vocês não têm que praticar boas obras para ser salvo. Você pratica boas obras porque você já é salvo.
Você não faz nada para merecer favor de Deus, você faz algo para Deus em retribuição, em agradecimento, porque você já é salvo, porque você já pertence a Deus. Entende? Então não faça nada, não ajude o próximo, não dê dízimo, não faça nada, não trabalhe na igreja, não faça nada achando que você está fazendo algum favor para Deus, porque isso vai ser inútil. A verdade é que você só faz isso porque o próprio Espírito Santo de Deus te compele a isso. Entende? Então é por isso que eu digo para vocês aqui, olha aqui, Atos 3,19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Primeira coisa, arrependimento. Primeiro você crê que Jesus é quem Ele diz que Jesus é quem a Bíblia diz que Ele é, que Jesus fez o que a Bíblia diz que Ele fez. Primeiro você crê, e isso é obra do Espírito Santo em você. Quando você ouve a palavra, o Espírito Santo te abre os olhos espirituais, você entende e crê. Qual é o próximo passo? Arrependa-se. Arrependa-se, porque uma vez que você entendeu que você precisou que o Cordeiro Imaculado do Senhor, que o Cordeiro Imaculado de Deus descesse aqui na terra, vivesse entre os homens e morresse, fosse crucificado pelos seus pecados, não tem outra saída a não ser se arrepender dos seus pecados, pedir perdão mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, pedir perdão. E aí sim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Então não foi a atitude que salvou, foi a fé. Mas as atitudes foram empurradas, foram direcionadas pela fé. Por que você está aqui hoje? Você estava com saudade de mim. Não me viu a semana toda. Foi, Marquinhos? Foi. Ainda fala que foi, cara de pau. Foi também. Tá bom. Logo para quem que eu fui perguntar? Para o mais amoroso entre vocês. Vocês estão aqui porque vocês são salvos. E eu estou olhando aqui, no geral. E se você não foi salvo ainda, algo te impeliu a estar aqui essa noite. E adivinha quem foi? Foi o próprio Deus. O próprio Deus. Então, gente, vamos entender isso de uma vez por todas. Nós precisamos sim nos humilhar, precisamos sim nos achegarmos aos pés do Senhor em reconhecimento de que eu sem Ele não sou nada. De que eu sem Ele não posso nada, na verdade o que eu careço é do seu perdão, eu careço do seu poder na minha vida, eu careço do Espírito Santo vivendo em mim para que eu viva uma vida reta perante Deus. Nós precisamos disso. Então nós vemos essa mulher, que todos julgavam como pecadora e que não tinha fé, demonstrando fé. Aí nós vemos o homem que era considerado mestre da lei, que consequentemente tinha fé em Deus, demonstrando totalmente o oposto, com suas atitudes. Aquela mulher entrou na casa, aprisionada pelos seus pecados, e saiu livre e perdoada. O seu passado foi apagado, ela agora é nova criação, ela nasceu de novo, ela entendeu, ela que experimentou e entendeu o que Jesus disse para Nicodemos. Não tem como, você precisa nascer de novo. E Nicodemos era mestre da lei, já falei sobre ele algumas semanas. Ela entendeu. Então ela entrou ali aprisionada e saiu perdoada. Aquele homem que se achava livre, imagina o peso que esse homem sentiu agora. Porque eu tenho certeza, gente, que uma vez que você encontra com o Senhor Jesus, mesmo que você esteja meio de longe, vendo aquele encontro assim meio, alguma coisa passa pela sua cabeça. E agora esse homem? A Bíblia não fala mais dele, né? Pelo menos nessa parte aqui, acabou o assunto. O que será que aconteceu? O que será que ele fez depois? Quer saber? Vai estudar Lucas. Continua lendo. Tá bom? Ok. Então, que ensinamentos magníficos nós podemos tirar
desse encontro. A atitude da mulher, a atitude do homem, do fariseu e a atitude de Jesus. Quais são as atitudes que nós temos tido? Quais são as nossas atitudes perante o nosso Salvador? Será que temos nos humilhado em reconhecimento dos nossos pecados e pedido perdão por eles? Será que nossa atitude tem sido como a de Simão? Nos achamos melhores que todos, inclusive que Jesus? Porque a atitude daquele homem demonstrou exatamente o contrário de quem realmente busca ser perdoado. E muitas vezes é assim que nós nos achegamos a Jesus. Parece que quem precisa de nós é Ele. A gente fala nas nossas orações como se quem precisasse de alguma coisa fosse Deus. A gente ora, a gente até canta, muitas vezes, como se a gente estivesse cantando para uma cadeira, menos para Deus. É assim a nossa atitude, muitas vezes. Um dia eu ouvi de alguém dizendo assim, eu fui numa igreja, não estou defendendo A ou B não, só estou aqui expondo a situação. Eu fui numa igreja, mas eu não gostei muito não. Por quê? Porque lá só toca hino da harpa cristã e tudo mais. Eu falei, que bom. Nossa, que legal. Não é legal não, pastor. O legal mesmo é quando tem guitarra, bateria, e e apaga as luzes, e roda a cabeça. Eu falei, isso aí é show de rock. Você quer um show de rock, amigo? Você procura, tá cheio aqui em Londres, tem um monte. Agora, você quer ir na igreja para isso? Primeiro que na igreja você vai para adorar a Deus. Como é que você adora a Deus? Desculpa, mas eu não consigo. Se você conseguir, você é ninja, no mínimo. Fui sincero com ele. Não, pastor, mas não é bem assim. Não, é assim. É assim. E o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que eu até compartilhei isso com muitos de vocês essa semana no grupo, que a igreja não está aqui a instituição, vamos dizer assim, a instituição igreja, ou o povo de Deus não está aqui para satisfazer a sua vontade, para falar o que você quer ouvir, para cantar o que você quer ouvir, ou para vestir o que você quer ver. Nós estamos aqui como assembleia, como igreja de Cristo aqui na terra, como irmãos, como salvos em Cristo, chamados igreja, corpo de Cristo, para adorá-lo. E quando nós fazemos isso, como nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando nós fazemos um culto desse aqui juntos. Fazemos isso de muitas outras maneiras, sim. Mas nós fazemos isso principalmente quando estamos aqui juntos, louvando a Deus, com tudo que temos, com os instrumentos também, com os equipamentos que nós temos, que Ele mesmo que nos deu. De vez em quando nós não podemos contar muito, porque quebra, mas tudo bem. Nós louvamos a Deus, entregando nosso dízimo, entregando nossas ofertas, louvamos a Deus, cuidando das crianças, ajudando os pais que estão aqui. Nós louvamos a Deus assim. Nós louvamos a Deus quando lemos a sua palavra no púlpito, quando ouvimos alguém pregar a sua palavra. Nós louvamos a Deus assim. O que mais que precisa? O que mais? Então, nós precisamos saber realmente o que nós queremos, ou entender o que nós precisamos. Porque já diz um grande pregador que eu gosto muito, o Augusto Nicodemos, num de seus livros, inclusive escrevendo aos Coríntios, que Deus, Ele não dá o que você quer, Ele dá o que você precisa. Deus não dá o que você quer, Ele dá o que você precisa. E muitas vezes o que você precisa não é o que você quer, mas Ele dá. E muitas vezes é lapada. Não é passar a mãozinha. Porque isso aí é o que a gente quer, mas não é o que nós precisamos muitas vezes. Ok? Então, será que nós estamos realmente chegando a Deus, nos achegando a Deus, entendendo quem Ele é? Com corações humildes, com a mente entendendo o que nós estamos fazendo, estamos pedindo perdão, estamos realmente nos derramando perante o Senhor? E ainda perante os outros, então, bom, se nós já chegamos, aí já parte do princípio seguinte: se perante Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o único que pode me salvar, que é o único que pode resolver o meu problema, eu tenho uma atitude dessa, imagine perante o outro. Imagine só perante o outro. Será que temos demonstrado com nossas atitudes que fomos perdoados?
realmente? Temos nós também perdoado? Assim como diz a oração que o Senhor nos ensinou: Senhor, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores, ou os que pecam contra nós. Será que temos feito isso? Então, irmãos, nós aprendemos aqui hoje, e ainda teria muita coisa para se falar. Mas lembre-se dessas 3 atitudes. A atitude da mulher, humilde, pecadora, mas que reconheceu aos pés de Jesus quem Ele era, reconheceu o seu poder, que só Ele podia perdoar pecados. A atitude do fariseu, que muitas vezes essa é a atitude que nós temos, vamos ser honestos aqui. Essa é a atitude que nós temos muitas vezes. O bom mesmo sou eu sou bom. Todo mundo está errado, só eu que estou certo. Eu já ouvi isso uma vez, de uma pessoa. Falei, vem cá, você está tendo problema com todo mundo? Você está tendo problema com todo mundo? É. Falei, você já parou para pensar que talvez, só talvez, você seja o problema e não os outros? Já. Não, todo mundo está errado, eu estou certo. É tão humilde que podia chamar 2 humilde, né? Gente, eu falei, você só pode estar brincando comigo, né? Não estou brincando não, estou falando sério. Está todo mundo errado, só eu que estou certo. Falei, então tá bom. Então, gente, nós precisamos também ter esse tato, sabe? E para te encorajar, de uma vez por todas, para eu encerrar aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. 1 Pedro 5, nós vamos ler dos versos 6 a 11. 1 Pedro 5, dos versos 6 a 11. Primeira Pedro 5, de 6 a 11. Encontraram? 1 Pedro 5, de 6 a 11. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, se você esquecer tudo que eu falei aqui hoje, lembre-se das 3 atitudes. Quais das 3 você tem exercido na sua vida? Você tem sido humilde? Você tem sido arrogante? Ou você tem tido a mesma atitude de Jesus? Tem perdoado? Tem se compadecido com o próximo? Tem entendido que não é só você que tem problema, outros também têm? E na verdade o meu problema é sempre maior que o seu, né? Nem sempre. Então nós precisamos nos colocar na situação do outro muitas vezes. E que durante essa semana, mas não só durante essa semana, mas durante os próximos meses vindouros, que a gente possa meditar, refletir sobre essas coisas que aprendemos essa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai Santo, estamos aqui como Teu povo reunido, de corações contritos diante do Senhor, em reconhecimento de quem o Senhor é.
O Senhor tem um nome que está acima de todo nome, o nome mais poderoso do universo. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, aquele que é o próprio Deus e se fez homem, viveu entre os homens, ensinando, curando, ressuscitando, pregando, direcionando, e foi entregue com os malfeitores para morrer crucificado, para que hoje pudéssemos estar aqui justificados perante o Pai. Glórias nós te damos, ó Pai. O Senhor nos ajuda, em nome de Jesus, a termos corações humildes, para reconhecermos que nós todos os dias, não apenas uma vez, mas todos os dias necessitamos do Senhor. Tire, Senhor, tudo aquilo que não te agrada do nosso coração. Os olhos, o coração, o dedo que julga, mas que possamos nos compadecer com as mazelas dos outros. Que possamos também nós pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelos pecados dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos filhos. Que possamos também perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa sondar o nosso coração, não somente hoje, mas durante essa semana, e afastar de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor Deus. E que possamos ter atitudes verdadeiras, porque o Senhor sonda o nosso coração. Que possamos ter atitudes verdadeiras, para que o seu nome seja glorificado. Pai, nos ajude, nós carecemos de Ti. Nós carecemos da Sua ajuda, nós carecemos da Sua graça e misericórdia todos os dias. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nas nossas vidas a todo momento, Senhor Deus. Que Ele console aqueles que necessitam de consolo nessa hora, Senhor Deus. Que Ele encoraje aqueles que precisam de encorajamento nessa hora, Senhor Deus. Que Ele dê poder para falar, para pregar, para ensinar, para falar do Teu amor. E que o Senhor seja glorificado hoje e para sempre. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.